Minha mãe era uma tigresa branca, meu pai era um tigre branco, e eu nasci negro. Só isso já foi suficiente para destruir tudo. Meu pai entrou em fúria absoluta. Puniu minha mãe por 3 dias inteiros, como se ela tivesse cometido o maior crime possível dentro daquele mundo selvagem. Depois, ainda consumido pela raiva e pela dúvida, foi brigar com o gorila preto que vivia na vizinhança por uma semana inteira, como se a resposta estivesse nele. Como se a culpa pudesse ser encontrada em algum lugar na floresta. Voltou sem descobrir nada, sem entender, sem aceitar, e então foi embora de vez. Nos abandonou a todos, minha mãe, meu irmão e eu, sem olhar para trás, sem hesitar. A raiva foi mais forte do que qualquer laço que existia entre nós. Meu irmão era um tigre comum, curioso, impulsivo, um pouco desajeitado para ser honesto, do jeito que a maioria dos filhotes de tigre é. Mas eu era diferente, não por fora, por dentro. Dentro desse corpo de tigre negro, havia a alma de um ser humano. Alguém que já havia vivido, pensado, sentido e entendido o mundo de uma forma que nenhum animal desta floresta jamais poderia imaginar. E foi exatamente essa alma que me manteve vivo. Desde o primeiro dia, com apenas 1 mês de vida, minha mãe saiu para caçar e nos deixou brincando dentro da toca. Meu irmão era exatamente o tipo de filhote que age sem pensar, curioso, sem medir consequências, completamente alheio ao perigo que o mundo lá fora representava. Ele arrastou um brinquedo devagar, centímetro por centímetro, até chegar na entrada da toca, e ali ficou, fascinado com qualquer coisa que chamasse sua atenção. Ele não viu o urso. É uma lei não escrita da floresta: predadores nunca deixam os filhotes do inimigo passarem. Nunca. É instinto puro, brutal, sem negociação. O urso avistou meu irmão, rugiu com toda a força e se jogou sobre ele com o peso total do seu corpo. O medo paralisou meu irmão completamente. Seu corpo não respondeu. Seus músculos travaram. Ele ficou ali, imóvel, como se o mundo inteiro tivesse parado. Naquele momento crítico, algo em mim agiu antes mesmo de eu pensar conscientemente. Não foi instinto de tigre. Foi decisão humana. Me joguei sobre meu irmão. Agarrei ele com toda a força que um filhote de 1 mês tinha e o arrastei de volta para dentro da toca. O urso ficou na entrada, rugindo, mas não entrou. Por sorte, minha mãe chegou exatamente a tempo. Afugentou o urso e saímos ilesos, sem um arranhão sequer. Naquele dia, entendi uma coisa fundamental: eu tinha o corpo de um filhote de 1 mês, mas pensava como alguém que já havia vivido o suficiente para saber o valor de uma decisão rápida. E ia ser exatamente isso que me manteria vivo nessa floresta. O leite da minha mãe não era comum. Quente, denso, com uma qualidade que eu não conseguia descrever com palavras. Cada gole mandava uma corrente elétrica pelo meu corpo inteiro. Uma sensação que subia das entranhas e se espalhava até a ponta das patas, como se algo profundamente adormecido dentro de mim estivesse sendo forçado a acordar por completo. Da primeira vez que tomei aquele leite, senti como se estivesse voltando à vida. Por isso, enquanto meu irmão mal se interessava pela hora de comer, eu me jogava nela com tudo. Mamava com urgência, com fome genuína, com a sensação de que cada gole me tornava um pouco mais forte, um pouco mais presente naquele corpo que ainda não era completamente meu. Com 5 meses de vida, eu já pesava 40 quilos. Meu irmão mal chegava a 20. Foi nessa época que começaram a nos oferecer carne. Quando provei carne de javali selvagem pela primeira vez, o cheiro quente e pesado do sangue fresco, o sabor cru e intenso, explodindo na língua. Aquela corrente elétrica dentro de mim fez algo diferente. Não apenas subiu pelo corpo, ela explodiu, como se a carne acordasse algo ainda mais profundo, algo que o leite apenas havia tocado de leve. Senti, de um jeito que não consigo explicar racionalmente, que minha força aumentaria com cada presa que eu comesse, que meu corpo estava sendo moldado por aquilo. Com 6 meses completos, minha mãe começou a nos ensinar a caçar de verdade. Estávamos voltando de uma saída quando os olhos da minha mãe esfriaram de repente. Aquele olhar, calculado, preciso, vazio de qualquer emoção que não fosse foco total, era o de uma predadora que havia localizado sua presa. Eu aprendi a reconhecer aquele olhar e a ficar absolutamente quieto quando ele aparecia. Na grama aberta à nossa frente,
Um bando de cervos pastava com aquela tranquilidade característica de quem ainda não sabe que está sendo observado. A cada poucos minutos, um deles erguia a cabeça, olhava ao redor, avaliava o ambiente e voltava a pastar. O ritual de quem quer se sentir seguro sem nunca realmente estar. Nós três estávamos posicionados no sentido do vento. Eles não conseguiriam nos farejar. A vantagem era nossa desde o início. Minha mãe se virou. Nos sinalizou para ficarmos exatamente onde estávamos, imóveis, em silêncio absoluto, sem o menor movimento. Então ela começou a rastejar, 100 metros de distância entre ela e a presa. Ela encurtou esse espaço em silêncio cirúrgico, cada pata posicionada com precisão absoluta, sem um único galho quebrado, sem um único ruído que denunciasse sua presença. Observei cada movimento dela com atenção total. Estava aprendendo, registrando tudo. Em minutos, ela havia reduzido a distância para menos de 20 metros. E então, no exato momento em que os servos hesitaram, um segundo de confusão coletiva, um segundo em que nenhum deles sabia exatamente o que havia sentido. Ela disparou. Foi como ver um raio sair da grama. Velocidade absoluta. Trajetória certeira. Sem desperdício de nenhum milímetro de movimento. Ela caiu sobre o cervo macho mais próximo. Usou o próprio peso como arma para derrubá-lo. E então, torceu o pescoço com uma precisão que só vem de quem já fez aquilo centenas de vezes. Menos de 30 segundos. O cervo estava morto. Ela arrastou a carcaça até onde estávamos. Lambeu o sangue do canto da boca com aquela calma que só os predadores verdadeiros têm. Recuou 2 passos e se deitou no chão. É a nossa vez. Meu irmão tentou se esquivar e ir buscar leite. Levou uma bofetada seca e precisa que o jogou no chão, com a boca cheia de terra e um olhar completamente perdido de quem não entendeu absolutamente nada. Eu já estava comendo. Terminei minha parte. Ainda sentia fome. Uma fome que parecia não ter fundo. Com cuidado, avancei devagar sobre o que havia sobrado. Minha mãe apenas rosnou levemente, uma advertência suave, e virou o rosto para o outro lado. Aprovação silenciosa. Comi o resto do cervo inteiro, e aquela corrente voltou, mais profunda, mais quente, mais intensa do que qualquer vez anterior. Os dias seguintes foram intensos de um jeito diferente. Minha mãe passou a nos treinar dentro da toca. Horas de luta no chão, nos derrubando, nos ensinando a usar o peso do corpo, a morder no lugar certo, a se proteger sem recuar. Era treinamento real, sem moleza, sem pausa para descanso antes da hora. Mas tudo mudou numa tarde. Voltando de uma caçada, os três ouvimos um grito que cortou o ar da floresta como uma faca. Algo entre um rugido e um uivo. Uma voz que não pertencia a nenhum animal que eu havia ouvido antes naquele território. Um urso desconhecido. Em algum lugar próximo. Minha mãe saltou imediatamente para o ponto mais alto que encontrou, avaliando o território ao redor com aqueles olhos que não perdiam nada. Meu irmão ficou paralisado onde estava, tremendo. Aquela noite eu não dormi. Pela primeira vez desde que nasci nesse corpo, eu havia sentido uma ameaça externa que me impressionou de verdade. Não era medo exatamente, era reconhecimento. O reconhecimento de que havia forças nessa floresta muito maiores do que eu ainda era capaz de enfrentar. Nos dias seguintes, minha mãe patrulhou centenas de quilômetros de território com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Não nos levou para caçar. Ficou em alerta constante. Verificava cada canto, cada rastro, cada cheiro fora do lugar. E então, encontramos a carcaça. Um urso macho de mais de 300 quilos, completamente devorado. Só a cabeça e o esqueleto haviam sobrado. E ao redor, visíveis no chão úmido, as marcas de patas de um tigre que eu não reconhecia. Imenso, pesado, sem nenhum sinal de ferimento próprio em lugar algum. Minha mãe se aproximou com cautela máxima. Examinou tudo em silêncio. Não encontrou nada que indicasse que o tigre desconhecido havia saído dali machucado. Uma frieza percorreu minha espinha de cima a baixo. Se aquele tigre nos encontrasse, se cruzássemos seu caminho sem aviso, nós três não sobreviveríamos. Minha mãe não tinha escolha. Precisávamos sair dali, rápido. Mas a floresta raramente deixa as coisas serem simples. Bem quando tentávamos nos mover para um território mais seguro,
Um rugido ensurdecedor ecoou de algum lugar atrás de nós, daquela direção de onde havíamos vindo, profundo, devastador. O tipo de som que não dá margem para dúvida sobre o que está fazendo aquele barulhão. Minha mãe não hesitou. Saiu correndo. 2 horas de fuga sem parar. Atravessando campos abertos, matas densas, descidas e subidas de terreno que meus pulmões ainda filhotes mal conseguiam acompanhar. Mas eu corri. Não tinha opção. Quando finalmente chegamos a uma clareira aberta, minha mãe parou. E eu entendi por quê. A 230 metros à frente, um urso enorme nos esperava. Jovem, denso. Pelo menos 270 quilos de músculo puro e instinto aguçado. Ele bloqueava o único caminho viável à nossa frente, nos olhando com aquela expressão calma e perigosa de quem não tem medo de nada que esteja do outro lado. Minha mãe era grande para uma tigresa siberiana, maior do que a média. Mas contra aquele urso, com 2 filhotes para proteger e horas de fuga no corpo, as chances reais eram devastadoras. Mesmo assim, ela rosnou. Firme. Uma advertência clara. O urso não recuou. Avançou devagar, com cuidado, quase com suavidade. Como se tivesse todo o tempo do mundo e soubesse exatamente como aquilo terminaria. Os 2 se encararam por longos segundos. A tensão entre eles era física, densa, sufocante. Eu me escondi na grama. Observava tudo. Procurava qualquer abertura, qualquer detalhe que pudesse mudar o resultado do que estava prestes a acontecer. Não encontrei nenhum. No segundo seguinte, o urso atacou com tudo. Minha mãe recebeu o impacto de frente. Sem fugir, sem desviar, tentando usar a própria velocidade contra o tamanho do adversário. Mas o urso era pesado demais. Encontrou sua abertura em segundos, jogou minha mãe no chão e a prendeu ali. Suas presas posicionadas exatamente no pescoço dela. Se ela se mexesse, estaria morta. E então, de algum lugar dentro da floresta, chegou um som. Um rugido que não era como os outros, mais grave, mais controlado, com uma qualidade que fazia a própria floresta parecer menor ao redor dele. Uma sombra enorme surgiu das árvores. Era meu pai. Seus olhos estavam estreitados, os bigodes erguidos como lanças, o corpo inteiro vibrando com uma raiva que parecia ter sido acumulada por semanas. Ele viu minha mãe no chão, viu o urso em cima dela, e sem um único segundo de hesitação, se lançou. A batalha foi uma das coisas mais aterradoras e magnéticas que já presenciei. 2 animais gigantescos se chocando com toda a força que tinham. Meu pai usava seu peso e experiência para controlar a distância, atacar nos momentos certos, forçar o urso a reagir em vez de agir. O urso tentava usar a força bruta para compensar a técnica que lhe faltava. Por longos minutos, o resultado foi incerto. Então meu pai encontrou o momento certo. Arrancou um olho do urso. O animal entrou em pânico e, no desespero, se voltou para o alvo mais próximo. Me acertou com uma patada antes de fugir para o interior da floresta. Senti como se meu corpo inteiro fosse se partir de uma vez. Quando acordei, estava no chão com aquela corrente misteriosa percorrendo cada centímetro de mim. Mais intensa do que nunca, acelerada, como se meu corpo estivesse trabalhando em modo de emergência. Minhas feridas já estavam cicatrizando visivelmente. Minha mãe não tinha a mesma vantagem. As feridas dela eram graves, sérias demais para uma recuperação natural em tempo útil. Para um animal selvagem com ferimentos daquele nível, as chances reais são simplesmente de sorte. Então me lembrei da minha vida anterior, das coisas que havia aprendido, das plantas que crescem no verão, nas montanhas, nas margens dos rios. Plantas que os humanos usam há milhares de anos e que funcionam da mesma forma para os animais. Avaliei o ambiente ao redor. Era o início do verão, a melhor época possível. Fui até a floresta. Procurei com atenção, usando o que sabia, e encontrei 2 raízes pequenas de ginseng selvagem. Com o tratamento, minha mãe começou a se recuperar. Enquanto minha mãe se curava, meu pai assumiu tudo. Caçadas diárias, patrulhas extensas de território, técnicas de combate ensinadas na prática, com o corpo, sem teoria, sem pausa antes da hora. Ele nos levava para situações reais e nos deixava resolver, interferindo apenas quando o perigo ficava grande demais. Em 2 semanas, meu corpo havia mudado num nível que eu mesmo não esperava. Velocidade que eu não tinha antes.
Força que eu sentia nos músculos quando se contraíam. Faro capaz de identificar qualquer cheiro em um raio de 30 quilômetros, cada espécie, cada direção, cada nível de perigo. Mas o que realmente me separava de qualquer outro tigre daquela floresta não era o corpo, era a mente. Usando memórias da minha vida anterior, documentários sobre comportamento animal, estratégias de caça, lógica humana aplicada ao instinto selvagem, comecei a caçar de um jeito que nenhum tigre faria naturalmente. Escolhia pontos altos com campo de visão amplo e cobertura densa, lugares onde eu enxergava tudo e ninguém me via. Usava iscas, enterrava raízes e vegetais a cerca de 10 quilômetros da toca, formava uma pilha visível e me posicionava na vegetação ao redor. Esperava em silêncio absoluto. Os javalis chegavam. Eu atacava. Não era força bruta. Era a inteligência aplicada à predação. E a cada caçada bem-sucedida, aquela corrente misteriosa dentro de mim ficava mais forte. Como se ela respondesse ao meu crescimento, se expandindo na mesma proporção que minha habilidade aumentava. Meu tempo de reação era visivelmente mais rápido que o dos outros animais. Minha velocidade havia aumentado de forma significativa. Eu sentia minha musculatura e meus ossos mudando a cada semana, ficando mais densos, mais sólidos, mais eficientes. Algo naquele corpo estava evoluindo além do normalém. E eu suspeitava que a corrente misteriosa tinha tudo a ver com isso. A floresta não para de testar você, nunca. Voltando de uma caçada solitária, com 2 presas carregadas na boca, encontrei um bando de lobos cinzentos saindo das moitas diretamente à minha frente. Quase 20. Entre adultos e filhotes. O alfa me encarou com aquela combinação característica de avaliação e ambição que os predadores de bando usam quando identificam uma oportunidade. Viu meu tamanho, viu as presas que eu carregava, calculou as chances e decidiu que valia a pena tentar. Rugiu para o céu como aviso. Os outros se espalharam ao redor, formando um cerco coordenado, tentando usar os números para compensar o que faltava em tamanho individual. E eu não recuei. Coloquei as presas no chão, pressionei com uma pata. Devagar, deliberadamente. E os encarei com uma indiferença que não era encenada. Então comecei a comer. Na frente deles, como se simplesmente não existissem. O alfa não suportou aquilo. Era uma humilhação diante do bando inteiro. Deu o comando de ataque, mas eu já havia escolhido meu momento com precisão. Antes que o bando pudesse reagir de forma coordenada, me lancei diretamente sobre o alfa. Não sobre os menores, não sobre os mais vulneráveis. Direto no líder. Derrubei ele com um único golpe antes que qualquer outro lobo chegasse perto de mim. O bando inteiro congelou. Nunca haviam visto um filhote agir assim. A lógica deles dizia que filhotes hesitam, buscam posição defensiva, tentam intimidar com o som antes de agir. Eu havia quebrado todos os padrões que esperavam. A confusão durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Fugiram, rápido, com o rabo literalmente entre as pernas. Voltei para minha caçã e continuei comendo. Semanas depois, durante uma patrulha junto com meu pai e meu irmão, 5 leopardos surgiram de uma encosta coberta de pedras sem. O primeiro deles tentou uma demonstração de força. Um rosnado curto, a postura erguida, os olhos fixos. Os outros 4 se espalharam rapidamente ao redor, tentando usar a formação numérica para criar uma vantagem psicológica. Meu pai parou. Eu entendi imediatamente por que ele hesitou. Eu e meu irmão éramos sua fraqueza naquele momento. Atacar com tudo significava deixar nós dois expostos. E leopardos em bando são oportunistas por natureza. Se houvesse uma abertura, eles a explorariam. Mas aquele momento de hesitação foi mal interpretado pelos leopardos. Eles leram como fraqueza. Eu vi isso acontecer nos olhos do primeiro leopardo. A confiança aumentando, o cálculo mudando, a decisão sendo tomada. Então agi, rugi com tudo o que tinha. Um som que surpreendeu até meu pai pela intensidade. Ao mesmo tempo, me posicionei na frente do meu irmão, bloqueando qualquer acesso direto a ele. A mensagem era clara. Ele está coberto. Você não precisa se preocupar com essa frente. Meu pai leu o sinal em menos de 1 segundo. E se lançou, sem hesitação, sem a cautela que havia travado seu movimento antes. Derrubou o leopardo mais próximo, mordeu profundamente as costas do segundo. E os outros
3 fugiram sem olhar para trás, desaparecendo na floresta mais rápido do que haviam surgido. Meu pai se virou para mim. Me acariciou o pelo devagar, com aquela firmeza gentil que os grandes predadores reservam para os momentos que realmente importam. Depois se abaixou e lambeu a cabeça do meu irmão. Não disse nada. Não precisava. Eu entendi o que aquele gesto significava completamente. Dias depois, durante uma caçada solitária em território afastado, encontrei algo que não esperava. 2 filhotes de tigre escondidos nas moitas. Magros, com as costelas marcadas sob o pelo, olhos fundos de quem não come há mais tempo do que deveria. Filhos de uma tigresa que havia invadido o território da minha mãe semanas atrás, sido derrotada em combate, e não havia sobrevivido ao resultado. 2 crianças sozinhas na floresta mais perigosa do mundo. Meu irmão estava comigo. Sua reação foi imediata e instintiva. Avançou. Para ele, a lógica era simples: eram invasores, filhos de uma invasora, inimigos por herança. Eu o segurei. Havia algo que precisava ser considerado além do instinto. Esses 2 filhotes eram inteligentes. Eu via isso nos olhos deles. A forma como avaliavam a situação, como ficavam quietos em vez de fazer barulho, como se comunicavam entre si com movimentos mínimos. Tigres siberianos são animais inteligentes, e se eu conseguisse treiná-los, fazer deles aliados verdadeiros em vez de ameaças futuras. 4 tigres siberianos adultos operando juntos seria algo que nunca havia existido antes naquela floresta. Os levei para uma caverna escondida, com acesso à água, fora da rota de patrulha da minha mãe. Comecei a alimentá-los às escondidas, trazendo parte da caça que fazia e deixando na entrada da caverna. Visitava regularmente, observava, esperava. No começo, eles rosnavam, olhavam com desconfiança absoluta. Não entendiam por que um estranho estaria fazendo aquilo por eles. Então, um dia, voltei ferido de uma caçada especialmente difícil. Deixei a comida na entrada e não saí imediatamente. Fiquei parado, visivelmente machucado. Tigre grande se aproximou primeiro. Ficou me olhando por um longo momento. Depois, devagar, começou a lamber as feridas. Tigre 2 hesitou. Ficou imóvel por alguns segundos. Então fez o mesmo. Naquele momento, soube que havia ganhado algo muito mais valioso do que obediência. Havia ganhado confiança. 4 tigres siberianos, sob minha liderança, começando a se construir como uma unidade. Era o início de algo que aquela floresta nunca havia visto. O instinto de uma tigresa é implacável. Não tem negociação. Não tem exceção. Com o passar das semanas, minha mãe foi mudando gradualmente, e eu via cada sinal com clareza. Me dava menos carne a cada refeição. Me repreendia durante as caçadas com mais frequência do que justificava qualquer erro real que eu cometesse. Às vezes rosnava para mim sem motivo aparente. Um aviso que não precisava de palavras. Eu entendia o que estava acontecendo. Meu corpo estava quase do mesmo tamanho que o dela. Minha presença no território havia se tornado, do ponto de vista do instinto dela, uma ameaça natural. Era a lei que os tigres siberianos carregam há milhões de anos. Os filhotes crescem, ficam grandes demais, e a mãe os expulsa. Não por crueldade, por necessidade de sobrevivência do próprio grupo. A separação era inevitável. Era só questão de quando. O momento chegou de um jeito que eu não havia calculado. Minha mãe farejou o rastro dos filhotes órfãos, seguiu o cheiro até a caverna onde Tigre Grande e Tigre 2 se escondiam. Foi direto, sem hesitação, com aquele olhar frio e determinado que eu conhecia bem. Meu irmão chegou antes de mim e fez algo que eu nunca havia visto antes. Se colocou na frente dela, bloqueou o caminho, rosnou de volta para a própria mãe pela primeira vez na vida. Ela não piscou. Uma bofetada precisa o jogou 10 metros para trás. Eu cheguei correndo e me posicionei entre ela e a caverna. Ela me encarou por um longo momento. Depois avançou e me mordeu no ombro. Não com intenção de matar, mas com força suficiente para deixar a mensagem clara. O cheiro do meu próprio sangue fez algo mudar na expressão dela. O olhar de predador amoleceu por um fragmento de segundo. E por baixo dele apareceu algo diferente. O olhar de mãe. Ela ainda me reconhecia. Ainda havia um laço ali. Por mais que o instinto tentasse apagá-lo. Mas era o fim assim mesmo. Ela rugiu. Longo, profundo, definitivo. E foi embora sem olhar para trás, uma única vez.
Meu irmão correu atrás. Levou outra bofetada. Ela não voltaria. Ficamos os 4 sozinhos, sem território fixo garantido, sem a proteção que os pais ofereciam, sem nada além do que eu havia construído até ali com minhas próprias patas e minha própria mente. Mas eu tinha um plano. Sem minha mãe, a pressão sobre mim triplicou da noite para o dia. 4 bocas para alimentar todos os dias. Um território que ainda não era oficialmente meu. Uma zona limítrofe entre o domínio da minha mãe e o do meu pai, onde eu operava sem permissão formal de nenhum dos dois. E pelo menos 2 tigres adultos desconhecidos circulando nas proximidades. Qualquer encontro inesperado poderia ser fatal para os filhotes. Comecei a agir com toda a estratégia que tinha. Passei a caçar mais longe, 30 quilômetros ou mais da antiga toca da minha mãe. Para não provocar conflito desnecessário com o território dela, levei os 3 filhotes para sessões de treinamento intensivo diariamente, ensinando cada técnica que havia aprendido: escolha de posição, direção do vento, leitura do comportamento da presa, timing do ataque. Treinei até que eles chorassem de cansaço e caíssem no chão. E comecei a fazer algo que nenhum tigre siberiano faz por natureza: patrulhar o perímetro de um território que eu estava ativamente construindo, marcando os pontos estratégicos, aprendendo cada entrada e cada saída. O novo tigre siberiano, que havia recentemente conquistado o território vizinho após uma batalha brutal, era uma variável que eu precisava acompanhar de perto. Ele era jovem, forte e ainda estava estabelecendo seus limites. O tipo de situação que pode escalar para confronto a qualquer momento. E então os lobos voltaram. Um bando ainda maior desta vez. Quase 20 adultos, além dos filhotes. Eles detectaram nossa presença antes que eu pudesse reposicionar os 3 filhotes. Não havia tempo para calcular. Mandei os 3 subirem nas árvores mais próximas. Me posicionei no centro da clareira. E quando o bando se aproximou, formando aquela semicírculo familiar de cerco, eu não recuei nem 1 centímetro. O alfa avaliou, hesitou, mas a pressão do bando ao redor era grande demais para recuar sem agir. Ele atacou. Eu me movi antes que ele chegasse. Um único golpe derrubou o alfa antes que ele pudesse completar o salto. O bando inteiro congelou por 1 segundo, que foi longo o suficiente para que a decisão fosse tomada coletivamente. E a decisão foi fugir. Os 3 filhotes desceram das árvores devagaram. Me olharam com uma expressão que eu estava aprendendo a reconhecer e que nunca me deixava completamente indiferente. Admiração, confiança, o olhar de quem acredita que você é capaz de protegê-los. Havia um predador naquela floresta que me preocupava mais do que qualquer urso, mais do que qualquer bando de lobos, mais do que qualquer tigre rival. O tigre de um olho. Meu pai havia arrancado seu olho na batalha que salvou minha mãe meses atrás. Mas em vez de enfraquecê-lo, aquele evento parecia tê-lo tornado mais calculista, mais frio e mais perigoso de um jeito que ia além da força física. Eu o observava de longe sempre que podia, e o que via me perturbava profundamente. Ele não agia como um tigre age. Ele planejava. A suspeita começou quando percebi um padrão nas marcas de território da região que não fazia sentido natural às marcações do jovem tigre vizinho. O que havia recentemente conquistado novo território após uma batalha, estavam desaparecendo de pontos onde deveriam estar, como se alguém as estivesse apagando deliberadamente. A confirmação veio quando vi em ação. Observei do alto de uma rocha enquanto o tigre de um olho entrava furtivamente no território do meu pai. Carregava na boca a cabeça de outro predador morto e a deixou posicionada estrategicamente em um local que meu pai certamente encontraria durante sua patrulha. Uma isca. Uma provocação fabricada. Se meu pai acreditasse que a cabeça havia sido deixada pelo jovem tigre vizinho como desafio, um confronto entre os dois seria inevitável. Os 2 sairiam feridos, e o tigre de um olho estaria esperando pelo momento certo para agir sobre o vencedor enfraquecido. Aquela não era a lógica de animal, era a estratégia humana. A possibilidade me chocou com uma intensidade que eu não esperava. E se aquele tigre também tivesse uma alma humana, como eu? Não havia como saber com certeza, mas eu precisava agir de qualquer forma. Corri para interceptar meu pai. Encontrei meu pai já no limite do território vizinho.
furioso de um jeito que eu nunca havia visto. A cabeça que havia encontrado havia feito exatamente o que o tigre de um olho havia calculado. Atravessou a fronteira rugindo. Um desafio aberto, sem disfarce, sem possibilidade de ser ignorado. Tentei imitar a voz da minha mãe. Um rugido que ele reconheceria de longe. Para desviar sua atenção. Funcionou por um segundo. Ele parou, olhou ao redor, me identificou. E então, a raiva voltou ainda mais intensa, agora combinada com a irritação de ter sido manipulado pelo próprio filho. Me deu uma bofetada como advertência severa. O jovem tigre vizinho saiu para receber o desafio. 2 animais monumentais se posicionando, a apenas metros um do outro, avaliando, calculando, respirando pesado. Se lançaram um sobre o outro. A luta foi uma das coisas mais aterradoras e ao mesmo tempo mais impressionantes que já presenciei nesta floresta. Os 2 se ergueram as patas traseiras, quase como humanos, e usaram as dianteiras para golpear o torso um do outro, com força suficiente para derrubar árvores. O sangue apareceu rapidamente nos 2 lados, tingindo o pelo de vermelho escuro. Mas meu pai era um veterano. Cada movimento seu tinha precisão acumulada por anos de combate real. 2 golpes certeiros fizeram o jovem tigre titubear. E meu pai aproveitou a abertura. Se lançou, prendeu o adversário no chão com seu peso total, posicionou as mandíbulas no pescoço. Um rugido ensurdecedor, direto no ouvido do adversário derrotado. O jovem tigre ficou completamente imóvel, rendido. Meu pai não o matou. Entre os grandes predadores, existe um código não dito que vai além do instinto imediato. Ele o respeitou. A batalha havia acabado, mas o tigre de um olho havia desaparecido nas sombras assim que a luta começou. Exatamente como alguém que sabe que seu plano não funcionou esperaria que funcionasse. Sua estratégia havia falhado desta vez, mas ele tentaria de novo. Dias depois, explorando o território do jovem tigre derrotado, que havia abandonado aquela área completamente após a luta, encontrei algo que a lógica não conseguia explicar. A floresta estava diferente ali, silenciosa de um jeito que não era natural. Até os pássaros evitavam pousar na vegetação daquela área. Os poucos animais que eu conseguia farejar estavam todos em movimento, afastando-se, como se houvesse algo que afugentava tudo que tinha instinto suficiente para perceber o perigo. Quando me aproximei da toca, entendi por quê. Centenas de carcaças espalhadas num raio de menos de 1 quilômetro. Javalis, cervos, animais de médio e grande porte. Todos mortos da mesma forma. Exata um único golpe certeiro no pescoço. A espinha rompida com precisão que sugeria força absurda. E todos os corpos estavam ocos. Como cascas. Só pelo e ossos. Como se algo tivesse drenado cada grama de substância que havia dentro deles. Subi em uma rocha alta e avaliei o alcance da devastação. Centenas de animais, todos mortos em menos de 2 semanas. E ninguém, nem eu, que patrulhava a área, nem meu pai com toda a sua experiência, havia percebido nada fora do comum até agora. Aquilo me perturbou de um jeito que foi além do medo físico. Entrei na toca com cautela máxima. No centro, havia uma planta, vermelha, pequena, com uma aparência que misturava algo orgânico com algo que não pertencia àquele mundo, e um perfume que era impossível ignorar. Doce, magnético, quente, um aroma que não apenas atingia o olfato, mas parecia atingir algo mais profundo. Suas raízes estavam enterradas na carne e nos ossos de um jovem tigre morto que jazia no chão da toca, sugando, drenando, convertendo o que havia sobrado de vida em crescimento próprio. Quando aquele perfume chegou até mim com força total, vi cidades, luzes brilhantes numa noite urbana, rostos, vozes que eu reconhecia mas não conseguia identificar. A vida completa que havia deixado para trás quando morri como ser humano e renasci neste corpo. Dei um passo à frente sem perceber. Parei, travei o movimento com tudo que tinha. Recuei, respirei fundo por vários segundos. Então tomei uma decisão que, olhando para trás, foi uma das mais importantes que já tomei nessa vida. Em vez de fugir, arranquei a planta do chão, raízes e tudo, e corri para longe da toca, longe daquele cheiro que fazia o julgamento escorregar. A 1 quilômetro de distância, com a cabeça razoavelmente mais clara,
Olhei para aquela coisa na minha patã e engoli um pedaço. A corrente dentro de mim não aumentou. Ela explodiu, 10 vezes mais intensa. 20. Meu corpo inteiro entrou em colapso e reconstrução simultânea. Músculos rasgando e se reconstituindo mais densos. Ossos endurecendo, sentidos se expandindo para alcances que eu não havia experimentado antes. A velocidade que eu sentia potencialmente em mim saltou para um nível que eu mal conseguia processar. Era evolução acelerada. Meses ou anos de desenvolvimento acontecendo em minutos. Quando parou, eu mal reconhecia o que sentia ao me mover. O tigre de um olho havia percebido que a planta havia sumido. Me farejou. Me seguiu por quilômetros com aquela persistência calculada que me confirmava que havia inteligência real por trás dos olhos dele. E quando finalmente me viu de perto, parou completamente. Ficou imóvel por um longo momento, me avaliando, e foi embora. Ele era inteligente demais para lutar uma batalha onde as chances não estavam do seu lado. O tigre siberiano nasce para reinar sozinho. É uma verdade que aprendi não pelos livros ou documentários da minha vida anterior, mas, vivendo ela da forma mais direta possível, um tigre siberiano adulto não compartilha território, não forma grupos, não tolera a presença constante de outro adulto do mesmo porte, nem que seja o próprio filho. Mesmo meu pai, que havia voltado para nos salvar, que havia demonstrado afeto real, que havia me olhado com algo que eu só podia chamar de orgulho. Mesmo ele havia estabelecido limites claros sobre até onde minha presença em seu território era tolerada. Fui até ele, levei uma presa que havia caçado no território dele. Um gesto deliberado de apresentação. Uma oferta de entrada. Parei a distância segura, abaixei a cabeça, recuei um passo. Sinais que qualquer tigre lê como submissão não ameaçadora. Meu pai me avaliou por quase uma hora, e então fez algo que me surpreendeu. Avançou, me tocou levemente com o focinho, rosnou baixo. Não uma ameaça, uma comunicação, e pegou a presa que eu havia trazido, voltando para sua toca. Não foi uma adoção, não foi permissão permanente, mas foi algo, uma janela de tempo. Uma tolerância condicional que reconhecia que eu havia feito algo que merecia consideração. Era suficiente por agora. Há 3 filhotes que dependem de mim todos os dias. Há um território que está se tornando meu, pedaço por pedaço. Há meu pai, que ainda é mais forte do que eu, mas não para sempre. Há o tigre de um olho, com sua inteligência perigosa e seus planos, que eu ainda não consigo ver completamente. E há aquela planta vermelha, e o que ela representa sobre os mistérios desta floresta que eu ainda não entendo. Mas há também algo que nenhum outro ser nesta floresta possui. A mente de um ser humano, com toda a sua capacidade de planejar, de aprender, de adaptar estratégia, de pensar além do instante, dentro do corpo mais perigoso que esta floresta já gerou. Enquanto o momento certo não chega, eu observo, aprendo, caço, fico mais forte a cada dia. A cada batalha vencida, a cada decisão difícil que só eu, neste lugar, sou capaz de tomar da forma certa. Porque o dia vai chegar, o dia em que vou cruzar a fronteira do primeiro território, depois do segundo, depois de todos os outros. Um por um, vou construir o reino mais poderoso que os tigres siberianos já viram. Não pela força bruta que eles usam entre si, mas pela combinação de algo que nunca existiu antes aqui: instinto de predador e estratégia de humano, juntos no mesmo ser. E quando esse reino existir, quando cada tigre desta floresta souber meu nome e reconhecer meu rugido, vai ficar claro para todos que o resultado estava escrito desde o dia em que nasci negro, filho de 2 tigres brancos, e sobrevivi ao que tentou me matar. Não é a ambição. É Destinov, e o destino já começou. Na manhã seguinte, meu pai nos levou, a mim e ao meu irmão, para uma patrulha completa do seu território. Era imenso. Percorrer tudo aquilo de forma adequada levaria entre 10 dias e 2 semanas. Meu pai caminhava com aquela desenvoltura característica de quem conhece cada pedra, cada árvore, cada curva do terreno como extensão do próprio corpo. O rosto calmo, os movimentos precisos e econômicos. A presença de um rei que não precisa provar nada para ninguém, porque já provou tudo o que era necessário provar. A cada ponto estratégico, ele parava. Urinava sobre troncos selecionados. Marcações de território,
que qualquer predador com instinto suficiente saberia interpretar como aviso: não entre aqui. Isso é meu. As consequências são reais. No início da tarde, enquanto procurava um ponto de descanso à sombra, uma da raça surgiu de frente. Meu pai olhou fixamente na direção do som. Algo no seu rosto mudou levemente. O reconhecimento de quem já viu aquilo antes. Um leopardo manchado de tamanho médio apareceu entre as árvores. Depois mais um. Depois mais 4. 6 ao total. Saindo de posições diferentes. Tentando criar a percepção de um cerco natural. O primeiro deles soltou um rosnado curto como aviso. Meu pai não se mexeu. Os leopardos trocaram olhares entre si. Contaram. Eram 6 contra um grande tigre adulto e 2 filhotes. A matemática parecia favorável, pelo menos do ponto de vista deles. Eles não haviam calculado o fator filho. Nunca se deve provocar um pai na frente dos filhos. Não porque seja uma questão de orgulho, mas porque retira qualquer freio que o instinto de preservação poderia impor. Um pai que luta pela imagem diante dos filhos não tem limite. Meu pai disparou. Não um salto cauteloso, não um movimento de avaliação. Uma explosão de movimento em direção ao leopardo mais próximo, que durou menos de 2 segundos. O leopardo levou uma patada que o mandou voando. O segundo recebeu uma mordida nas costas antes de completar o giro de fuga. Os outros 4 não esperaram para ver o que aconteceria a seguir. Meu pai não os perseguiu. Ficou parado, olhando na direção por onde haviam fugido, respirando no ritmo de quem não chegou nem perto de um esforço real. Então veio até mim. Esfregou o focinho no meu pelo, lambeu a cabeça do meu irmão mais novo e retomou a patrulha como se nada tivesse acontecido. Ao longo da patrulha, comecei a notar algo que me deixou inquieto. Nas fronteiras do território do meu pai, havia marcações de invasão. Muitas. Eu contei quase 20 pontos diferentes, onde algum animal havia deixado seu cheiro sobre as marcações dele. Tentando sobrescrever, tentando afirmar presença onde não tinha direito. 20 pontos em uma única patrulha. Aquilo era anormal. Significava que algo havia mudado nos territórios vizinhos. Algum desequilíbrio que estava empurrando outros animais para fora das suas áreas habituais. E então, em uma encosta que descíamos no final do dia, meu pai parou abruptamente. No chão à nossa frente a carcaça de um tigre siberiano. Não um filhote. Um adulto de tamanho considerável. O tigre que havia controlado o território a leste, que havia sido ali pacificamente por anos. Meu pai se abaixou, farejou com atenção. Ficou imóvel por um longo momento, processando o que as informações do cheiro lhe diziam. Quando se ergueu, havia algo diferente na expressão dele. Uma seriedade que ia além do que eu havia visto antes. Um tigre jovem havia tomado aquele território. Recentemente, com violência suficiente para eliminar o antigo dono, sem deixar muita margem para negociação. Era isso que havia desestabilizado a região inteira. Um predador novo, jovem, territorialmente agressivo, e provavelmente ainda expandindo. Voltamos para a toca mais cedo do que o planejado. No dia seguinte, durante uma exploração que fiz sozinho, o encontrei. 2 quilômetros dentro do território que havia sido do tigre morto entre as árvores. Um tigre siberiano, jovem, se movendo com aquela combinação de confiança e atenção constante de quem está ainda estabelecendo os próprios limites. Ele era grande, mais pesado do que eu naquele momento, com aquela marca comprida no rosto que vai do topo até a narina. Resultado de alguma batalha anterior que havia deixado cicatriz permanente. Me escondi na vegetação e o observei. Havia em mim uma vontade forte de agir, de testar os limites, de descobrir o que aconteceria se eu avançasse. Dominei esse impulso com esforço. Não era o momento. Eu sabia disso racionalmente. Mais ainda do que qualquer tigre saberia pelo instinto. Ele tinha vantagem de peso, de experiência em combate adulto, de território recém-estabelecido e, portanto, altamente motivado para defender. Eu ainda estava crescendo. Ainda havia meses pela frente que me tornariam fundamentalmente diferente do que era naquele instante. Ficar quieto agora era a decisão inteligente. Me afastei sem ser detectado, mas registrei tudo o seu tamanho, seus padrões de movimento, as áreas que frequentava, o horário em que patrulhava. Informação, sempre informação, acumulada com paciência, para quando o momento certo chegasse.
O treinamento de Tigre Grande e Tigre 2 havia evoluído consideravelmente. No início eram filhotes com medo de tudo. Cada som novo os fazia recuar. Cada situação nova os deixava paralisados por segundos que em campo real seriam fatais. Era compreensível, haviam perdido a mãe cedo demais, antes de absorver o que precisavam absorver. Mas eram inteligentes e rápidos para aprender quando alguém os ensinava com método. Levei os 4, incluindo meu irmão, para uma encosta isolada. O treinamento durou do anoitecer até que os 3 filhotes caíssem no chão, literalmente de exaustão. Técnicas de posicionamento, leitura de vento, escolha de momento para ataque, gerenciamento de energia durante a perseguição. Tudo o que eu havia aprendido com minha mãe, com meu pai e com a mente que carregava da vida anterior. Tigre Grande mostrava mais aptidão natural para a emboscada. Paciente, capaz de ficar absolutamente imóvel por longos períodos. Tigre 2 era mais rápido na aceleração inicial, melhor na perseguição aberta. Eu os treinava segundo os pontos fortes de cada um, e depois do treinamento, os observava juntos, como interagiam. Se havia sinais de dominância excessiva de um sobre o outro, algo que poderia criar divisão futura, era preciso construir coesão agora. Enquanto ainda eram jovens o suficiente para que os padrões de grupo fossem estabelecidos de forma saudável, 4 tigres siberianos que funcionassem como unidade eram uma força sem precedente naquela floresta. E eu precisava que funcionassem. Voltando de uma caçada longa, com uma presa grande no focinho, fui interceptado por um urso negro. Não qualquer urso negro. Era o mesmo que meu pai havia enfrentado e vencido meses atrás. Aquele que havia fugido com feridas. Ele havia se recuperado. E pelo cheiro dele, havia me rastreado deliberadamente. A presa que eu carregava havia deixado rastro de sangue no ará, suficiente para ser seguido. Minha primeira reação lógica foi simples: largar a caça, mudar de direção, não arriscar um confronto que não era necessário. Aquele urso era grande, com experiência de combate real, e eu não tinha nada a provar naquele momento específico, mas havia passado horas caçando aquela presa, e a ideia de simplesmente entregá-la não foi algo que consegui aceitar facilmente. Tomei uma decisão que era parte cálculo, parte orgulho, e sei que o orgulho foi um erro. Larguei a presa, me virei para a direção de onde o urso se aproximava, e dei um rugido na direção dele. Talvez o cheiro de tigre o afastasse. Talvez meu tamanho, que já era considerável, o fizesse recalcular. Ele parou, avaliou, então continuou avançando. Havia calculado algo correto, eu era jovem. Minha hesitação inicial havia revelado incerteza. E um urso que já sobreviveu a um combate com um tigre adulto tem calibragem suficiente para distinguir confiança real de performance. Quando ele chegou perto demais, não havia mais opção. A luta foi longa, mais do que qualquer confronto que eu havia tido até então. O urso tinha uma defesa absurda. Camadas de músculo e gordura que absorviam golpes que teriam sido decisivos contra qualquer outro adversário. Eu atacava, causava dano, e ele simplesmente continuava. A cada impacto que eu recebia, a corrente misteriosa dentro de mim pulsava mais forte, como se respondesse à necessidade de sobrevivência com mais energia. Usei tudo o que tinha: velocidade, técnica, a corrente misteriosa que fluía mais livre do que nunca sob pressão extrema. E eventualmente, o urso recuou. Não fui capaz de matá-lo. Não naquele estágio do meu desenvolvimento, mas o fiz recuar. E isso, contra um animal daquele porte e daquela resistência, foi real. Arrastei minha presa de volta em direção à toca. Levei 2 horas, com feridas que a corrente foi curando ao longo do caminho. E enquanto arrastava, pensei no que havia aprendido: o orgulho tem custo. Sempre tem custo. A diferença entre sobreviver e não sobreviver às vezes é simplesmente saber quando a luta não vale o risco. Independente do que o instinto grita. Havia 2 leopardos naquela floresta que carregavam um rancor específico. Irmãos, sobreviventes de um grupo que meu pai havia dispersado durante aquela patrulha de território meses atrás. Um dos seus havia sido morto. Os 2 restantes haviam desaparecido, mas não ido longe. Ficaram, esperaram e cresceram. Os encontrei ao anoitecer, bloqueando o caminho de volta para a caverna onde os filhotes estavam. Eles me reconheceram. Eu os reconheci.
Havia naqueles olhos algo além do instinto territorial. Havia memória de perda, e memória de perda em um predador é uma das coisas mais perigosas que existem, porque remove qualquer freio natural que o senso de autopreservação imporia. Não iam fugir. Não havia possibilidade de negociação. Me posicionei. Mandei os filhotes para longe com um sinal que eles já sabiam interpretar. Os 2 leopardos atacaram em coordenação. Um pela frente, um pela lateral, em timing que mostrava que haviam ensaiado, que haviam passado tempo praticando exatamente aquele padrão de ataque conjunto. Eram rápidos, mais rápidos do que eu em aceleração de curta distância, mas cometeram um erro de avaliação. Presumiram que eu reagiria como um tigre comum reage, priorizando o defensor da frente, ficando exposto para o ataque lateral. Era a lógica correta para qualquer tigre que eles houvessem enfrentado antes. Eu fingi perseguir o da frente. Uma corrida de 2 passos, comprometida o suficiente para que o de trás iniciasse seu mergulho final. Então me virei. A mordida que dei foi com força que eu mesmo não havia testado até aquele instante. E percebi, ao sentir a resistência se romper sob minhas mandíbulas, que havia algo diferente no meu nível de força comparado a semanas atrás. O segundo leopardo parou quando viu o primeiro. Ficou imóvel por um segundo que durou muito. E fugiu. Eu o deixei ir. Os filhotes estavam esperando. Não havia sentido em perseguir. Mas sabia que o resultado daquele confronto seria observado. Em uma floresta, as informações se espalham de formas que a ciência humana ainda não mapeia completamente. Mas qualquer animal que carrega instinto suficiente percebe quando um predador novo passou para outro nível. Minha mensagem havia sido enviada. Algumas semanas depois, durante uma exploração mais profunda nos limites entre os territórios conhecidos, a floresta me apresentou um mistério que mudou tudo. O silêncio foi o primeiro sinal. Não o silêncio da ausência de vento. O silêncio específico de uma área onde os animais simplesmente não estão. Onde até os pássaros preferem outra rota. Segui esse silêncio para dentro. E encontrei o território do jovem tigre vizinho. Aquele que havia sido derrotado pelo meu pai. Completamente transformado. Carcaças por toda parte. Centenas delas. Animais de tamanhos variados, de um javali de 80 quilos a cervos adultos. Todos mortos com a mesma característica. Um único golpe no pescoço. Preciso, definitivo. E todos os corpos sugados por dentro. Ocos. Como se o conteúdo houvesse sido drenado por algo que não era um predador comum. Subi na pedra mais alta que encontrei e avaliei o alcance. 1 quilômetro de raio, talvez mais, e em 2 semanas. No máximo, porque os corpos ainda tinham pelo intacto, não havia completado o processo de decomposição total. Algo havia acontecido ali que não se encaixava em nenhum padrão que eu conhecia. Nem de predador, nem de doença, nem de qualquer fenômeno natural que minha mente, humana ou de tigre, conseguia catalogar. Desci da pedra e fui em direção à toca que havia pertencido ao jovem tigre. E foi ali que encontrei a planta vermelha pela primeira vez. Existe uma frase que carrego da vida humana que tive antes desta. A mente é a arma mais poderosa que existe. O corpo é apenas o veículo. Nunca entendi isso tão completamente quanto agora. Tem um veículo que a natureza levou milhões de anos para refinar. O predador mais eficiente que as florestas do Nordeste da China já produziram. Um corpo que está crescendo para além do que qualquer tigre da minha idade deveria ser, alimentado por uma energia misteriosa que eu ainda não entendo completamente, mas que responde a cada desafio com mais força do que o anterior. E dentro desse veículo, tem uma mente que já viveu antes, que aprendeu, errou, sobreviveu e morreu como ser humano. E chegou aqui com tudo isso intacto. Os tigres ao meu redor operam no presente, no instinto do momento. Eu opero no passado, no presente e no futuro simultaneamente. Sei o que aconteceu. Observo o que está acontecendo. E planejo o que vai acontecer. Meu pai ainda reina. O tigre de um olho ainda conspira. A planta vermelha ainda guarda segredos que eu mal comecei a entender. E há algo maior acontecendo nessa floresta. Um desequilíbrio que empurrou dezenas de espécies para fora dos seus territórios habituais, que criou oportunidades e ameaças que nenhum de nós havia enfrentado antes. Mas enquanto tudo isso acontece ao redor, eu continuo fazendo o que sempre fiz. Fico mais forte, aprendo mais rápido,
Planejo mais longe, porque o dia que estou esperando vai chegar. E quando chegar, esta floresta vai conhecer um tipo de rei que nunca existiu aqui antes. Não o rei que vence pelo tamanho. Não o rei que vence pelo terror. O rei que vence porque pensa: esse rei sou eu. Houve um momento, pouco depois de sair da toca da minha mãe pela última vez, em que parei sozinho numa clareira aberta e simplesmente fiquei parado, sem caçar, sem patrulhar, sem treinar os filhotes. Apenas fiquei ali, com o vento batendo no pelo, olhando para a floresta à minha frente, e tentei entender completamente o que eu era agora. Não era o tigre negro que o meu pai havia rejeitado. Não era o filhote que a minha mãe havia eventualmente expulsado. Não era a alma humana perdida que havia acordado neste corpo sem escolher estar aqui. Eu era algo que ainda não tinha nome nesta floresta. Era alguém que havia sobrevivido a um urso com um mês de vida, que havia encontrado plantas medicinais quando nenhum tigre saberia onde procurar, que havia construído um grupo num mundo onde tigres são solitários por definição, que havia lido a trama de um inimigo inteligente quando todos os outros ao redor simplesmente reagiam ao instinto, e que havia sobrevivido à própria transformação causada por uma planta impossível, e saído do outro lado mais forte do que entrou. Esta floresta tem suas leis. Leis que existem há muito mais tempo do que qualquer memória que eu carregou. Mas leis, eu aprendi em ambas as vidas. Foram feitas para serem entendidas antes de serem mudadas. Eu as estou entendendo, cada dia, um pouco mais. E quando eu as entender completamente, quando eu souber cada regra, cada exceção, cada ponto fraco de cada sistema que governa este mundo selvagem, aí sim vou mudá-las, uma de cada vez, até que a floresta inteira saiba um nome. O meu.